pessoal? Novamente, correção de atividades agora do 8º ano, volume 3, semana 1. Aqui também eu vou corrigir as atividades. Nós temos aqui a questão 1, comente a afirmação. Uma ordem mundial é sempre provisória. Primeira coisa, o que é uma ordem mundial? É a forma como que os países se correlacionam num plano internacional. Hoje sabemos aí que temos 193 países no planeta. Então a ordem mundial é como que esses países vão se organizar. E ela é sempre provisória porque aqueles países que estão de acordo com a política de um determinado país pode mudar. Exemplo disso, nós temos aí China, Estados Unidos, Japão, e um fator que implica nisso, soja, a produção de soja, importação, exportação. Essa ordem mundial ela vai mudar quando os interesses do comprador mudar de quem vai comprar. Automaticamente a política entre esses produtores, exemplo, Estados Unidos e Brasil, que são grandes produtores de soja no mundo, China, um grande comprador, vai ficar delicada. Se a China compra só do Brasil, Estados Unidos já vai manter uma certa política de repensar a sua postura de venda, ou até mesmo, possivelmente, fazer alguma retaliação nisso aí. Também pode acontecer com o Brasil, de repente ele deixa de comprar do Brasil e passa a comprar dos Estados Unidos. Então nós temos que rever a nossa política quanto à venda da soja, que é um commodity. Commodities são aqueles produtos diretamente relacionados à natureza. No caso, a soja é parte da agricultura. Então esses produtos da agricultura são commodities, ok? Aí vem, uma ordem mundial é sempre provisória. Sim, ela muda. Como eu disse no exemplo, podem mudar as relações entre os países, entre bloco de países, entre países em determinadas regiões do planeta. Por isso, ela sempre será provisória. Observe o mapa do mundo bipolar para realizar as atividades 2 e 3. Este é o mapa do mundo bipolar. Não é que ele tem problemas em relação ao humor, não, tá? Esse mundo bipolar é porque a ordem mundial aqui ela era figurada entre dois polos. Era centrado nos Estados Unidos capitalista e na ex-União Soviética socialista. Ou você estava alinhado a um ou ao outro. Automaticamente, se alinhasse ao capitalismo, estava figurando quase como um inimigo do socialismo. E vice-versa. Vamos às questões. O que esse mapa revela sobre as áreas de influência estadunidense e soviética na Europa e no resto do mundo até 1991? Foi quando essa ordem mundial mudou. Percebam que Estados Unidos, a área de influência na Europa, basicamente quase toda, não é? Porque a Europa é esse continente pequenininho. União Soviética, nesses países mais próximos aqui, ó. Nós temos essa maior influência soviética, primeiro pelo tamanho desse país, União Soviética, que não tem mais. Hoje temos Rússia e fragmentou-se em vários outros países, que era de influência da União Soviética. China, Mongólia, então todos esses de influência soviética. Qual a posição do Brasil neste contexto? Qual a posição do Brasil nesse contexto? Pesquise, se possível, de que forma a Guerra Fria influenciou a política brasileira. Então vamos lá. A posição do Brasil neste contexto estava alinhado ao capitalismo. Tá vendo? E como essa Guerra Fria influenciou? Primeiramente, vamos inteirar do que seria essa Guerra Fria. Após o término da Segunda Grande Guerra, 1945, iniciou-se uma outra relação no planeta, onde nós tínhamos a influência capitalista estadunidense e a influência soviética com o socialismo. Nós vamos ter aí duas realidades no planeta, aonde um queria mostrar que era melhor do que o outro, para que mais países se aliassem a ele. Com isso começou a Guerra Fria, uma guerra ideológica,
Fria porque ela não teve ataques de fato com mísseis, com tanques, com armas, era só ideológica, no campo da política, no campo da economia, um querendo mostrar que tinha mais tecnologia do que o outro, e sempre aquela pressão de que eu sou mais forte, eu posso te destruir quando eu quiser. Nisso aí, nós temos uma ação em todos os países do planeta, também aqui no Brasil. E foi influenciado de que forma? Nós deveríamos nos posicionar. Nós, o governo que nos representa, deveríamos nos posicionar. E em 1961, João Goulart, o Jango, o presidente daquela época, ele fez uma nova proposta. Ele implementou uma política independente do que essas potências mundiais da Guerra Fria priorizavam ou apresentavam aos países. Neste momento, João Goulart fortaleceu os movimentos sindicais, estudantis, populares, os camponeses, e isso fez uma aproximação maior com o ideário do movimento da ex-União Soviética. Gerou algum atrito com a política, a economia interna aqui no Brasil, até com os movimentos militares. A nossa quarta questão pede para observar essa charge, onde nós temos a águia, que é o símbolo dos Estados Unidos, com o míssil na mão, olhando de frente para o urso, símbolo da ex-União Soviética, também com o míssil na mão, e os dois com o braço sobre o planeta. O que nós podemos tirar disso aí? É uma representação clássica da Guerra Fria. É um lado medindo forças com o outro. Estão ali com o míssil. Não lançaram, mas estão mostrando, olha, eu tenho força, eu posso te destruir. Eu também tenho aqui, ó. Isso aí era uma situação complicada para os demais países, viviam sempre com medo, não é? Então aqui temos a nossa quinta e última pergunta do 8º ano, que é essa cruzadinha. A minha já está montada aqui, então vamos à correção. A primeira: a lei da oferta e da procura é que determina os valores das mercadorias, pois o sistema capitalista é movido pela economia de mercado. Situação do trabalhador no sistema capitalista: assalariado, ele recebe um salário pela sua mais-valia no final do mês. Situação da propriedade no sistema capitalista: privada. Eu sou o dono de uma fábrica, eu sou o proprietário daquele meio de produção, então é privado. Consequência da diferenciação entre os donos dos meios de produção e os assalariados. Essa aqui é a questão, a opção 4. A desigualdade. O dono ele sempre terá mais do que o seu funcionário. Fase do capitalismo caracterizada pela introdução de máquinas movidas a vapor e pela divisão das tarefas. Essa aí é a opção 5, que é a industrial, a fase industrial, quando começou a haver as indústrias. Fase do capitalismo caracterizada pela supervisão artesanal e da produção com divisão do trabalho e emprego de máquinas simples. A manufatura. E agora que eu percebi uma coisa. O circulador de ar está ligado aqui atrás, deve estar um barulho imenso, né? Eu vou desligar ele, pessoal. É porque está muito quente aqui e eu nem percebi que eu tinha deixado ele ligado. Agora, a nossa opção 7. Principal objetivo da organização da produção capitalista é o lucro. Se você precisar resumir o capitalismo em uma única palavra, lucro. 8. O mundo em que os países capitalistas desenvolvidos eram incluídos durante a Guerra Fria. Primeiro mundo, o primeiro. Porque nesse período aí era dividido em primeiro mundo, Estados Unidos, aí você vai ter ali Canadá, boa parte da Europa. Segundo mundo, ex-União Soviética. E terceiro mundo, os demais países. Primeiro mundo era só os ricos desenvolvidos. Nós não estamos nele não, tá? Não estávamos, porque hoje não tem essa divisão mais de primeiro, segundo mundo, primeiro, segundo e terceiro mundo. Hoje nós temos como países desenvolvidos, em desenvolvimento. É uma maquiada aí entre ricos e pobres. Depois,
fase do capitalismo em que o trabalhador era dono dos meios de produção e do resultado do seu trabalho. Artesanato. É chamado o hábito de comprar, estimulado pela sociedade no sistema capitalismo. Consumo. Luto sempre com isso, tá? Tento não ser consumista, mas quando vejo, já comprei alguma coisinha. Aí o que eu faço? Procuro as mais baratas. Quer me ver alegre? Me solta numa lojinha dessas de 3. A última opção, disputa entre as empresas, visando oferecer produtos de qualidade e preços acessíveis. A concorrência. Isso tem facilitado muito a vida das pessoas que têm uma condição financeira menor. Por quê? Quando você tem uma concorrência, a tendência são os preços baixarem. Infelizmente, a qualidade baixa um pouquinho também. Então agora vamos dar continuidade às atividades do 9º ano.